Havia uma vez, há muito tempo, um homem chamado Jesus que tinha 12 amigos super especiais. Sabe, esses amigos eram bem comuns, como a gente. Alguns deles eram pescadores, outros trabalhavam na roça e até tinha uns que eram bons em fazer coisas com as mãos, tipo consertar coisas. Esses amigos de Jesus eram tão especiais que quando ele os chamou para seguirem-no, eles deixaram tudo mesmo, para trás. Imagina só, largar o trabalho, a família, tudo, só para seguir alguém? Mas era isso que eles fizeram. Eles amavam tanto Jesus e acreditavam tanto no que ele ensinava que não pensaram duas vezes. Aí aconteceu uma coisa meio maluca. Jesus, que tinha morrido na cruz, voltou à vida. Pode parecer estranho, mas é verdade. E esses amigos viram isso acontecer. Depois disso, eles ficaram super animados e começaram a contar para todo mundo sobre Jesus e as coisas maravilhosas que ele fez e ensinou. Mas nem todo mundo gostou disso, sabia? Muita gente começou a perseguir esses amigos de Jesus e alguns até morreram por causa disso. Quer ouvir as histórias de alguns deles? Vamos lá. O Simão Pedro, por exemplo, era tipo o líder desse grupo de amigos. Ele era bem corajoso e falava sobre Jesus para todo mundo, mesmo sabendo que isso podia trazer problemas. Ele até foi parar em Roma, onde o imperador Nero mandou matá-lo. Dizem que Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque achava que não era digno de morrer da mesma forma que Jesus. Foi bem triste, mas mostrou como ele era fiel até o fim. E o João, irmão de outro amigo de Jesus chamado Tiago, escreveu uns livros importantes sobre Jesus depois que ele subiu para o céu. Dizem que ele até sobreviveu a uma tentativa de envenenamento. Incrível, né? Ele morreu velhinho, sem ser morto pelos inimigos, mas mesmo assim, sua história inspira muita gente até hoje. Já o Tiago, irmão do João, foi o primeiro dos amigos de Jesus a morrer por causa da sua fé. Ele foi morto pelo rei Herodes, lá por volta do ano 44. Essa morte foi um choque para todo mundo, mas também serviu para mostrar como a fé deles era forte. Depois, levaram o corpo dele para um lugar chamado Galícia, na Espanha, onde virou um santo bem famoso. E o Felipe? Ele também saiu por aí contando tudo sobre Jesus. Dizem que foi parar na Turquia, onde contava para todo mundo sobre Jesus. Infelizmente, ele também acabou sendo morto, talvez crucificado de cabeça para baixo, como o Pedro. Mas isso só mostrou como ele era dedicado ao que acreditava. E tem mais histórias, como a do Tomé, que ficou famoso por duvidar que Jesus tinha voltado depois de morrer. Mas quando viu Jesus com os próprios olhos, ficou super convicto da sua fé. Ele foi bem longe, até a Índia, para contar para mais gente sobre Jesus. Infelizmente, também acabou sendo morto enquanto orava. E essas são só algumas das histórias incríveis desses amigos de Jesus. Cada um deles enfrentou muita coisa só por acreditar no que Jesus ensinava. Incrível, né? Vamos viajar no tempo e mergulhar nas histórias incríveis dos apóstolos de Jesus. Aqueles que caminharam lado a lado com ele e espalharam sua mensagem por todo o mundo. Tomé, um sujeito um tanto desconfiado, mas com um coração ansioso por respostas, viu sua vida transformada quando Jesus apareceu para ele depois da ressurreição. Ele passou de cético a um crente tão fervoroso que estava disposto a enfrentar qualquer desafio por sua fé. Seu compromisso era tão forte que ele acabou sendo martirizado por sua crença. Hoje, as pessoas ainda visitam o túmulo de São Tomás, lembrando-se de sua jornada de transformação e devoção. Agora, vamos falar de Mateus, um coletor de impostos. Ele estava mergulhado em um mundo de ganância e corrupção, até que Jesus o chamou para segui-lo. Mateus deixou tudo para trás e se tornou um dos discípulos mais leais. Ele não só seguiu Jesus, mas também registrou sua vida e ensinamentos em um dos primeiros evangelhos, mostrando como Jesus cumpriu as antigas profecias. Bartelme, ou Natanael, como também era conhecido, enfrentou suas próprias batalhas ao espalhar a mensagem de Jesus. Quando ele estava na Armênia, encontrou resistência e até mesmo oposição violenta. No entanto, sua determinação em compartilhar o amor de Cristo o levou a enfrentar esses desafios com coragem, mesmo que isso tenha custado sua vida. Tiago, o menor, pode ter sido discreto, mas sua fé era inabalável.
Ele desempenhou um papel fundamental na formação das primeiras comunidades cristãs, mesmo enfrentando oposição e perseguição. Sua vida terminou tragicamente, mas sua dedicação a Jesus e ao seu evangelho deixou um legado duradouro. Simão, o Zelote, era conhecido por seu fervor nacionalista antes de encontrar Jesus. Sua transformação foi notável, e ele se tornou um pregador incansável, viajando para transmitir as boas novas em lugares distantes. Sua jornada ilustra como o poder do Evangelho pode mudar radicalmente uma vida. Por último, mas não menos importante, há Judas, não aquele que traiu Jesus, mas outro apóstolo. Ele escreveu uma carta poderosa, alertando os cristãos sobre falsas doutrinas e incentivando-os a permanecerem firmes na fé. Judas enfrentou muitas dificuldades em sua jornada missionária e, eventualmente, deu sua vida por sua fé. Essas histórias nos lembram que seguir Jesus não é fácil, mas é uma jornada cheia de significado e propósito. Esses homens enfrentaram desafios inimagináveis, mas sua devoção a Jesus e sua mensagem de amor e esperança nunca vacilaram. Eles deixaram um legado inspirador que continua a impactar o mundo até hoje. Os apóstolos enfrentaram uma verdadeira montanha-russa de emoções em sua jornada ao lado de Jesus. Você já imaginou estar no lugar deles? Um dos seus amigos mais próximos, Judas, acabou traindo Jesus. Imagina só a confusão e a tristeza que isso causou no grupo. E para piorar, Judas ficou tão arrependido que decidiu tirar sua própria vida. Foi um golpe duro para os apóstolos perderem um companheiro tão próximo. Mas sabe o que é incrível? Eles não se deixaram abalar por essa tragédia. Decidiram que precisavam restaurar a equipe completa, afinal, eram 12 apóstolos, representando as 12 tribos de Israel. Então, fizeram um sorteio entre os discípulos e escolheram um cara chamado Matias. Ele era uma figura e tanto. Já tinha estado com Jesus desde o começo, testemunhando cada milagre, cada ensinamento. Depois de ser escolhido como apóstolo, Matias não ficou parado. Ele continuou a espalhar a mensagem de Jesus por lugares distantes, como a Capadócia e o Cáucaso. Você pode imaginar a coragem que isso exigia? Ele era como um verdadeiro herói da fé, levando a palavra de amor e salvação onde quer que fosse. O destino de Matias depois disso é um mistério. Algumas histórias dizem que ele viveu muito tempo e fez muitas coisas boas, enquanto outras afirmam que ele foi martirizado, o que significa que enfrentou perseguições e sofrimentos por causa da sua fé. E depois, entrou em cena um cara chamado Paulo. Ele tinha um passado meio conturbado, perseguindo os seguidores de Jesus antes de ter uma experiência incrível. Imagina só, ele teve uma visão de Jesus e isso mudou completamente sua vida. A partir daí, Paulo se tornou um dos maiores missionários do cristianismo, viajando por toda parte para compartilhar o evangelho. Mas a vida de Paulo não foi fácil, não. Ele enfrentou muitos desafios, foi preso várias vezes e, no final, acabou sendo decapitado por causa da sua fé. Mas mesmo diante de tanta adversidade, Paulo nunca desistiu de espalhar a mensagem de amor e esperança que Jesus ensinou. Esses homens, junto com outros apóstolos, são verdadeiros heróis da história cristã. Eles nos ensinam que mesmo nos momentos mais difíceis, a fé e o amor podem nos manter firmes. E sabe de uma coisa? Suas histórias ainda nos inspiram até hoje. Se você curtiu essa história e quer conhecer mais aventuras da Bíblia, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Vamos juntos explorar essas histórias antigas, mas cheias de ensinamentos poderosos. Então, vamos embarcar nessa jornada espiritual juntos.